de brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Mas a paixão da minha vida é jogar futebol no São Paulo. E só não falo palavrão porque eu sou um profeta, mas aqui é São Paulo. E começa agora mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Salve o tricolor paulista. Salve, salve torcida tricolor, começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa de número 34, após essa semana aí com 2 empates. Nosso São Paulo agora é praticamente matematicamente fora da zona da degola, fora da possibilidade de rebaixamento, porém também se afastou um pouquinho da chance de Libertadores que muita gente estava sonhando aí, né? Mas beleza, antes de começar o programa vamos apresentar a bancada de hoje com um convidado especialíssimo aí. Então bora lá. Salve, salve nação, é o William falando. Graças a Deus, livre do rebaixamento. O sonho da Libertadores não acabou, portanto, fora do rival. Bora lá. Boa noite, soberanos. Beto Silva que vos fala. Eu tô de ressaca igual as vitórias do tricolor. Só vou sair da ressaca quando a vitória voltar. Tamo junto. Salve, salve nação, aqui é Daniel, né, mais conhecido como Daniel Perrone, mas podem me chamar de Daniel mesmo, que eu atendo, não tem problema. Sou administrador do blog São Paulo Sempre, estive na frente do blog do Globoesporte.com por 10 anos, fui também administrador e colunista da SPNet entre 2004 e 2005. Também participei um pouquinho de um site chamado Site Proibido, não sei se vocês lembram, que era um site de colaboradores do São Paulo que eram contra o Paulo Amaral. E essa foi a última vez que eu fiz alguma manifestação política, porque é muito pesado. Estamos aí para responder qualquer pergunta e bater esse papo bacana aí de boteco. Prazer é nosso. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Então, beleza, antes da gente começar a falar dos jogos dessa semana, bater um papo com o Daniel. Eu tava te chamando de Perrone, mas já que você prefere Daniel, beleza. E aí, cara? Mas todo mundo de Perrone, mas é normal. Tranquilo. Pô, legal. Só pra... Sem muita rasgação de seda aqui, eu queria falar que eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Já tive um blog também que eu praticamente imitava o seu. Eu usava o seu como inspiração. Por isso que acabou, né, cara? Pô, pra me imitar, cara. Acabou porque eu não sei escrever, cara. Eu cheguei à conclusão que eu não sei escrever, é por isso que eu fiz o podcast, que pelo menos falar bobeira eu sei. Mas conta um pouquinho aí da sua história aí, cara. De como começou, como que você começou a se envolver aí nessa parte do... Ele errava muito escrevendo. Não fugia das escolas, que dá. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha 2 caminhos. Ou fazer um MBA na Europa, ou em São Paulo, ou eu ia para Porto Seguro ficar um tempo lá. O que vocês acham que eu fui fazer, né? Fiquei 1 ano lá em Porto Seguro, entre 92 e 93. Fui instrutor de jet ski lá na praia. E de noite eu era... não era vigia, mas eu era gerente de uma pousada que eu tinha que ficar abrindo a porta à noite pro pessoal que tava voltando da balada e que tava chegando lá em Porto Seguro. Fiquei 1 ano fazendo isso. Meu cérebro derreteu, voltei para São Paulo. A minha relação com o tricolor é muito próxima de família, né? Meu pai era São Paulino fanático, me levou nos jogos. Ele participava de uma torcida chamada TUSP, foi a primeira torcida organizada do Brasil, né? Era muito diferente do que é hoje, né? E aí eu virei São Paulino, né? Meu avô tentou ainda me botar a camisa do Palmeiras quando eu era muito moleque, até os 4 anos, aí não deu certo. Aí eu falava pro meu pai com 4, 5 anos, eu falava que eu queria ir num jogo do Palmeiras, né? Aí meu pai falava assim, calma que eu vou te levar, filho. E aí ele escolheu a dedo um jogo, ele me levou no Morumbi, era São Paulo e Palmeiras,
Um jogo que eu tinha certeza que o São Paulo ia dar um cacete no Palmeiras, como sempre, né? No Morumbi, né? Como é que não ia dar, né? Eu cheguei no jogo com meu pai. Aquela época era uma época legal, porque era uma época que a gente podia assistir o jogo todo mundo junto, né? Então a gente foi na numerada inferior, ficamos no meio do estádio. Eu pedi pro meu pai me comprar sabe aquelas bandeirinhas de tela antigas, nem existe mais agora. Mas tinha aquela bandeirinha de cano de PVC de tela. Eu pedi pro meu pai comprar uma do Palmeiras pra mim, eu fiquei com a bandeira do Palmeiras lá, o São Paulo ganhou de 3-0 do Palmeiras. Eu peguei a bandeira, joguei no chão, pisei em cima e falei, agora eu sou São Paulino. E aí de lá pra cá, nunca mais eu deixei de ser São Paulino vencedor. Ultimamente sofredor, né, como todos nós, mas nunca deixando de torcer, né? E o meu envolvimento maior com o São Paulo, eu sou publicitário, né? Então, eu encontrei uma forma de poder exercitar a comunicação e ainda me divertir, né? Que foi o blog. Comecei como colunista, né, como eu falei para vocês na SPNet. A SPNet foi uma escola para vários, né, para várias pessoas, né, muitas pessoas saíram de lá. Continua ainda sendo uma escola. Da forma como eu escrevia, eu chamei a atenção de um jornalista amigo meu que trabalhava numa coluna na Folha de São Paulo e no UOL, chamada, acho que Radar UOL, não sei se vocês lembram, que eram uns bulletzinhos de notícia. Tanto é que eu gostava tanto dessa coluna que eu criei o Tabelinha entre Trimundiais, que é uma homenagem a isso, né? Agora não tem mais esses bullets de notícia na Folha de São Paulo, mas tem no meu blog, né? Desde muito tempo atrás. E no blog, e esse jornalista, amigo meu, Rafael, que ele me indicou na Globo. Na hora que a Globo me chamou, era um projeto do marketing, né? E eu nunca me imaginei num blog, cara. Eu achava que blog era coisa de mulher, era coisa de criancinha, sabe? De fazer diário, né? Eu falava, será que vai dar certo, né? Esse negócio de blog? De tanto que o pessoal me insistiu para eu fazer parte do projeto. Eles falaram para mim assim, olha, faz um texto sobre o jogo de hoje, né? Na época era Vasco e São Paulo. E o Vasco ganhou do São Paulo, se eu não me engano, de 2-0. Eu fiz um texto descendo o cacete no São Paulo, os caras adoraram e me botaram no projeto. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Foram 10 anos, o projeto saiu do marketing, foi para redação, então eu me reportava na redação do Globoesporte.com e aprendi muito, né? Aprendi a ter disciplina. Antigamente, no começo do projeto, Giovanni, se você me seguia, você vai lembrar que a gente zoava um com o outro muito pesado, meu. Era galinha, gambá, boneca, Bambi, era tudo, era todo mundo se xingando, porque o marketing permitia isso, porque fomentava clique. Eu fazia arregaçando o Flamengo quando a gente ganhava do Flamengo, vinha toda a torcida do São Paulo comentar e toda a torcida do Flamengo também. Então para eles era importante ter o número de page views na página, né? Eu cheguei a ter, assim, por mês 20 milhões de page views na época que o São Paulo ganhava de todo mundo, porque vinha todo mundo eu tirar um puta sarro e os outros também vinham para reclamar, xingar, era uma mesa aberta, né? Aí, quando passou para a redação, a coisa ficou diferente. A gente teve que ter disciplina, a gente trabalhava como se fosse jornalista, né? Eu tenho formação de jornalista também, então para mim até foi um pouco mais fácil, né? E aí você percebe que muita gente da velha guarda daquele projeto saiu. Ficou eu, mais um do Flamengo e muita gente foi substituída por próprios jornalistas. Por quê? Porque iam tomando cartão vermelho, né? Faziam alguma cagada e a Globo tirava. E o projeto ficou muito diferente do que ele era. E por essa razão, e também por razões técnicas, a Globo ela
um conglomerado de muitos núcleos que às vezes não se falam. Então, vou dar até um exemplo. O núcleo de tecnologia não dava tanta importância para o projeto, e o blog lá na Globo sempre, na hora que você acessava no celular, ele não era responsivo, então dificultava a leitura da galera. E eu sempre batalhava para que, melhorasse essa leitura, porque 70% das pessoas que leem o Globo Esporte, o blog, vem de celular, né? Então a gente não tinha esse feedback dos outros núcleos, né? E tudo isso somado aos 10 anos de casa fez com que eu entrasse num novo desafio, que foi fazer o meu próprio blog. Nos 10 anos de Globo, eu era praticamente um servidor funcionário da Rede Globo. Hoje, o meu cliente principal, eu tenho 2 clientes principais, que são o Google, que é onde vem a fonte da renda do meu blog, que vem através de audiência, né? Page view e de clique nos banners, e também na Netshoes. A Netshoes tem a loja oficial do São Paulo, e ele tem uma relação comigo de ganho de porcentagem das coisas que eu indico. Então, veja bem, a Netshoes, ela não me obriga a vender nada. Ela me manda links tagueados, e o que eu acho legal, que eu acho que tem a ver comigo e com o que eu acho bonito, entendeu? Pro meu... E adequado para o meu público, isso é uma camisa R$ 99, por exemplo, o lançamento da camisa preta, que eu achei legal pra caralho, um boné que eu acho legal, assim, aí eu indico. Então eu não funciono como um vendedor, eu funciono como um agente indicador. Né? Consultor de vendas. Eu acho legal, entendeu? Que eu acho que vale a pena. E aí funciona como uma prestação de serviço também. O cara vai encontrar um produto, às vezes, muito mais barato do que normalmente era, ou um produto que ele nem tava imaginando que tinha na loja. Tipo, por exemplo, agora tem um moletom que eu acho legal pra caralho, que eu até comprei pra mim. E eu indico pra todo mundo, que é um moletom de capuz. Isso é raro ter um moletom bem acabado e bonito na loja. Então eu pego e indico. Então essas são as minhas 2 fontes de renda no blog, tá? Não recebo 1 centavo do São Paulo, isso que deixe bem claro, né? E não receberia também, tá? Porque eu acho que isso perde toda a originalidade da opinião, tá? Perder não perderia, mas põe em xeque, tá? Essa originalidade. E aí eu tô levando o blog dessa maneira, eu tô... entendendo muito melhor o meu público do que na Globo. A Globo me passava quanto que eu tinha de audiência no mês. Você teve 2 milhões de page view nesse mês. Aí no mês seguinte, você teve 1,5 milhão de page views. Nesse você teve 4. Agora eu consigo enxergar via Google Analytics exatamente o que o meu leitor gosta de ler. Então eu procuro direcionar as minhas pautas para o que o meu torcedor gosta de ler, obviamente somado com o que eu gosto de escrever e o que eu sou, assim, o que eu mais gosto de fazer. Por exemplo, eu geralmente eu não falo que eu sou um formador de opinião. Na verdade, eu gosto de dizer que eu sou um fomentador de opinião, que eu dou minha opinião e deixo o espaço completamente aberto para qualquer tipo de concordância ou discordância. Só não é permitido, nem no meu blog, nem nas minhas redes, ofensa. Quando tem ofensa, é bloco na hora. Eu dou bloco até em amigo meu, que eu encontro que assiste o jogo comigo no estádio. O cara fala, você me xingou. Eu ia até te perguntar isso, porque no Twitter você tem mais de 200 mil seguidores, né? Eu ia te perguntar como que você lida, porque às vezes eu entro lá pra responder alguma coisa e eu vejo que tem mó galera falando um monte de abobrinha, né, cara? Cara, é assim, cara, quando é opinião sobre o que eu tô falando, concordância, discordância, eu relevo quase tudo. Até mesmo quando o cara tá meio puto e quer descontar em mim, eu deixo pra lá, entendeu? O cara pode estar num momento de fúria, entendeu? E o torcedor tem um momento de fúria dele, então
eu também não posso ficar dando bloco ao Léo, né? Então, às vezes eu conheço as pessoas que estão interagindo lá e agora quando eu vejo que é uma coisa sem propósito, entendeu? É o famoso hater, aí, cara, é bloco que, meu, é que nem o Robinho, jogou onde, né? Segue. A gente releva, bloqueia e a vida continua bem assim. Se o cara quiser tomar alguma satisfação comigo, eu fico sempre na azul, às vezes na laranja, mas é só ele, em qualquer tipo de serviço, me perguntar, eu vou lá tomar uma satisfação com ele, não tem problema nenhum. É mais ou menos isso. Falar nisso, eu acabei de ver que eu tô bloqueado aqui no seu, cara. Sério? Mentira. Merda, se for bloqueado. É quase um sistema robótico na minha cabeça, entendeu? Eu tenho um amigo chamado Inácio, ele é o maior corneteiro do estádio, na minha opinião, e é meu amigo. Só que, porra, falou merda, tá bloqueado, cara. Tem que ser assim, né, gente? Senão, pô, você vai bloquear gente que você não conhece, que te ofende, e quem te ofende, que você conhece, você não bloqueia, você abre uma porta pra todo mundo, né? Mas eu me divirto, cara. Dentro do possível, eu me divirto nas redes, cara. É um puta aprendizado pra minha agência, né? Trabalho com isso. Então, hoje mesmo eu tive, por exemplo, uma reunião com uma empresa que o diretor queria conhecer o meu trabalho. Eu fui falando sobre o meu trabalho na agência. Aí, de repente, ele parou a reunião e falou assim, não, mas eu quero saber o seu trabalho no blog, porque eu sou leitor do seu blog. Eu nem sabia, cara. Esse cara me chamou por causa exatamente do tipo de trabalho que eu faço nas redes, nas minhas redes. E isso ajuda bastante. Sempre aprendendo, né? Legal. E você já chegou a ficar chateado com alguma coisa que alguém falou, assim? Tipo, no início, né? Imagino que essas coisas sejam mais no início. Alguém falou, você, puta que pariu. Eu acho assim, cara, eu fico chateado quando a pessoa me conhece, quando a pessoa sabe que eu não tenho nenhum vínculo econômico, financeiro com o clube. Então, quando a pessoa sabe que eu não tenho e ela começa a insinuar que eu tenho, aí eu fico realmente fora de mim, cara. Porque ninguém é obrigado a saber. Então, vira e mexe, eu no Twitter eu pego e fico lembrando as pessoas que opinião é opinião, cara. Você pode discordar ou não, mas cada um tem a sua. Agora, tem umas pessoas que levam um pouco pro lado errado o trabalho que eu faço. O meu blog, ele não é um blog, por exemplo, político. Ele não eu falei para vocês, a última vez que eu me envolvi de fato com política no clube foi para tirar o Paulo Amaral, na época, né, não sei se vocês lembram, em 2011, 2012. Não, 2001, 2002. E fiz campanha para o Marcelo Portugal Gouveia entrar no clube. O primeiro ano do Marcelo Portugal foi muito ruim. Eles estavam esperando isso, eles falavam que era tipo, eles estavam atravessando um deserto, eles estavam montando um time. E o Marcelo foi muito, muito, muito insultado nas redes sociais. Chamavam de cabeça de ovo para baixo, né? E eu tive que aguentar, porque eu era, vamos dizer assim, eu tinha feito campanha para ele, entendeu? Graças a Deus deu tudo certo. O Marcelo Portugal foi um dos maiores presidentes que São Paulo teve. Exato. Levou o São Paulo para dois títulos incríveis, né? Libertadores e Mundial. Mas depois daquilo eu resolvi assim que o meu trabalho nunca seria mais político, porque, poxa, por mais que a gente queira apoiar alguém, a gente nunca está sabendo com precisão o que está acontecendo lá dentro. Então eu não tenho o direito de apoiar um ou mandar o outro ir embora, por exemplo, sem ter 100% de certeza do que está acontecendo dentro do clube. Então eu deixo isso para quem é político, quem faz o trabalho voltado para a política, que se responsabilize pelo que fala. Então
eu prefiro seguir o que o Globo Esporte me formou, que é falar sobre as 4 linhas e um pouquinho sobre fora delas, que são os bastidores, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, e aí, o que você acha dessa semana aí, Daniel, dos jogos dessa semana? A gente tivemos 2 empates, tava com esperança de Libertadores aí, e deu uma esfriada agora? O nosso ano, cara, foi tão atípico e ruim, tá? Mas ele foi ruim porque ele foi atípico, né? Porque a gente veio de uma administração desastrosa do Carlos Miguel Aidar, desastrosa, porque assim, eu considero que um presidente sofrer impeachment é porque a coisa estava realmente no fundo do poço. Porque você pode ser o incompetente ao máximo, só que você não vai sofrer impeachment só por incompetência. Você tem que sofrer merda, né? Por roubo, entendeu? Você tem que roubar o clube para você, e com prova ainda, sabe? Para você sair do clube, né? Ser praticamente escorraçado da presidência. Então a gente veio de um buraco muito grande, tá? Um erro crasso do Juvenal Juvencio, tá? Que começou no terceiro mandato dele, aí começou a degringolar com a escolha, com a falta de sucessão, né? E pela falta de sucessão, a trazida do Carlos Miguel, né? Então a gente veio de um período muito ruim, antecessor ao Leco. A gente veio a gente estava numa briga política muito grande por causa das sucessivas gestões ruins que a gente teve. A gente não tem título, né? Então faz quase 10 anos que a gente não tem um título de expressão, e isso incomoda, isso daí eleva as nossas brigas. E a gente teve a última, graças a Deus, eleição em abril, né? Agora a gente só vai ter em dezembro, vai melhorar um pouco. E a partir disso, e a gente teve também a troca de quase todo o time, né? A gente vendeu uns 6, 7 pessoas, 6, 7 atletas, né? Então tudo isso aí terminou num ano atípico e muito ruim. Então pensar em Libertadores, depois de um sufoco tão grande, ficou 14 rodadas na zona do rebaixamento. A gente é um dos 5 clubes com a pior defesa do campeonato. A gente passou 9 jogos sem vencer num determinado período no campeonato. A gente tem só 3 vitórias fora de casa. Então eu não me permito de maneira alguma ficar pensando em Libertadores. O que vier de Libertadores é um lucro, mas é um lucraço. O Grêmio ganhar o campeonato, a Libertadores de 2017, é o Flamengo ganhar a Sul-Americana, e a gente, na Bacia das Almas, a gente se classificar para poder... Pegar uma rabeira ali, né? Sem time, né? Porque a gente precisa ainda de reforços. Então, pra mim, cara, se você me falar assim, pô, você tava esperando a Libertadores? Não, eu tô esperando o ano acabar. Porque o ano acabado a gente tem condição de se organizar um pouco melhor do que nesse ano. Eu acho que a gente tem uma base boa. Acho que a preocupação da diretoria tem que ser voltada para tentar estender o empréstimo do Jusilei por mais um ano, tentar estender o empréstimo do Hernanes para mais 6 meses, contratar pelo menos 3 ou 4 jogadores para serem titulares. E aí eu vou falar para vocês quais são as posições: goleiro, as 2 laterais e pelo menos um jogador de ataque. Porque a gente não pode, o Cueva saiu do time, a gente não ganha mais, né? Os 2 empates aí estão dizendo pra gente bem claro que sem uma criação a gente não tem poder de fogo, né? Então é mais ou menos isso, cara. Os empates para mim foram, vamos dizer assim, por um lado eles foram frustrantes porque a gente deixou aí de ter uma esperança de Libertadores que muita gente tinha, mas por outro lado a gente baixou um pouco a nossa bola, porque a nossa característica não é de um time para ir para o Libertadores, é um time de meio de tabela. Aí eu faço até um autoelogio, porque desde o começo do campeonato eu nunca imaginei que São Paulo ia cair. Minto, eu só imaginei num momento quando o São Paulo estava perdendo de 1-0 para o Atlético Paranaense. Aí eu temi. Mas
mesmo estando em penúltimo lugar, com todo o campeonato achatado, eu sempre imaginei esse São Paulo como um São Paulo meio de tabela, que não vai nem fuder e nem sair do mato. Então acho que é mais ou menos... Então, quer dizer, não é uma sensação de alívio o final do ano, mas que certamente a partir do apito final de São Paulo contra a Bahia, a gente vai começar a cobrar a diretoria para manter o que está de bom nesse time, porque não podemos negar que... Bastante peça boa, né? As contratações pós-presidência, né, em abril, de uma maneira geral, se for fazer uma média, foram boas, tá? Teve nego ruim, mas teve nego muito bom. Então, não é à toa que a gente está entre os primeiros no segundo turno, né? Acho que, se eu não me engano, agora em terceiro, né? Isso. Então, quer dizer, tem coisa boa. Não dá também só para sair chutando o balde e falando que tá tudo ruim. Mas um clube tão grande quanto como o São Paulo não pode passar pelo que passou. Espero que a gente tenha atravessado aí um bom caminho desse deserto que a gente tem aí, que é o deserto do pagamento das dívidas, e a gente tome o prumo de novo. Igual você falou, esse ano, por um momento, eu tive medo também do São Paulo cair, né? Que em 2013 eu não tive. O ano passado também, quando perigou ficar ali perto, também eu não tive. Mas esse ano, olha, 14 rodadas na zona de rebaixamento ali, teve uma hora que deu um certo temor ali, viu? E posso te falar para vocês, eu viajo bastante, né? Eu viajo para assistir os jogos e viajo para cliente, né? E eu sempre paro nesses botecos aí, né? Aqui em São Paulo tem, mas assim, não é muito próximo lá da Vila Olímpia, tudo, né? Eu paro nos botecos da vida aí, muito no Rio de Janeiro eu paro, que é o que eu conversa mesmo sobre futebol. E quando você fala que você está preocupado com o São Paulo, os caras olham e começam a dar risada. Porque para eles ainda o São Paulo é muito bem administrado e para eles o São Paulo nunca vai cair. Os caras sempre falam assim para mim, que São Paulo? Pô, São Paulo uma hora já vai sair disso aí. Imagina se fosse o Vasco. O Vasco, se estivesse nessa situação, já teria caído faz tempo. Lá em Florianópolis, os caras falam, você tá com medo de cair? Eu que sou havaiense, né? Havaiano, né? O havaiano que tô em 12º, tô com medo, imagina, do São Paulo que tá em 19º. Porque os caras sabem. Assim, a gente ainda tem uma aura de clube bem administrado, né? Clube grande sempre vai ter, porque clube grande é história e torcida, cara. Clube que tem a torcida que a gente tem, que tem a história que a gente tem, nunca vai deixar de ser grande. Não. E o patrimônio que a gente tem. Mas clube bem administrado, para quem não é torcedor de São Paulo, os caras ainda têm a impressão de que uma hora o São Paulo vai mesmo, sabe? Na hora que o São Paulo engatar, ninguém vai segurar. Aí é mais 3 títulos seguidos. Essa é a impressão dos caras, meu. É engraçado, né? A gente fica meio desesperado e os caras que estão fora do nosso, vamos dizer assim, da nossa realidade, né? Eles ainda temem bastante o São Paulo. Ou assim, tem bastante respeito, né? Escrevi isso hoje, no jogo do jogo contra o Grêmio, que o Grêmio usou, né, o time titular contra a gente. Não é só porque eles estão se preparando pela Libertadores. É porque, assim, eu tomar uma traulitada do São Paulo lá, antes do jogo do Lanús, ia ser péssimo para eles. E o que o São Paulo construiu, né, é difícil de apagar, assim. Tudo que o São Paulo, igual você falou, todos esses títulos, torcida, é o que moldou o São Paulo, a camisa do São Paulo. Então, o pessoal vê como outra coisa, vê como outro mundo, né? Uma metrópole perto das cidadezinhas. Exatamente, eles olham com uma frequência muito diferente da nossa, né? A gente pode meter o pau no nosso time. Os caras, eles não podem, porque eles sabem que uma hora ou outra, assim como o São Paulo escapou do rebaixamento, chega uma hora que o São Paulo pega e conquista tudo. Essa é a impressão dos caras. Eu não vejo tanto assim. Eu acho que o São Paulo, para voltar a conquistar tudo, precisa arrumar a casa primeiro. E até por isso, eu até entendo as pessoas que não querem que o São Paulo jogue a Libertadores.
Vamos fazer uma analogia com o Corinthians desse ano. Esse ano o Corinthians não jogou a Libertadores. Quem eram os concorrentes do Corinthians pro título? O Grêmio, que tá na Libertadores até agora, o Palmeiras, que saiu da Libertadores, o Santos, que saiu da Libertadores, e o Flamengo, que disputou a Libertadores. Então, cara, os caras se aproveitaram muito, eles se prepararam para jogar o Campeonato Brasileiro. Tanto é que para mim, na minha opinião, é a equipe mais medíocre que ganhou o Campeonato Brasileiro desde o sistema novo de pontos corridos. Exatamente. A vitória do Corinthians nesse campeonato vai ser a premiação da má gestão. Porque o time não tá pagando conta, não tá pagando. Teve atraso de salários lá de direito de imagem, né? Não tá pagando o estádio. Teve um processo de impeachment da diretoria, teve uma bagunça lá na direção. Um pedido de impeachment do presidente. Então, e os caras vão ganhar, velho. Um paulista e um brasileiro. É o campeonato da má gestão. Eu entendo até as pessoas que não querem ir para Libertadores. Isso aí é um bom tema para um post. Perguntar para o torcedor se ele prefere ir para Libertadores ou não, porque tem outro lado também de ir para Libertadores. Você tem o lado financeiro, você tem o lado de você segurar um jogador, entendeu? Com o dinheiro da renda da bilheteria da Libertadores, você pode planejar melhor o teu orçamento do ano, né? Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, se o São Paulo tiver uma Libertadores, ele planeja até as oitavas de final. Então eles sempre planejam vencer a fase de grupos, então são 3 jogos em casa de renda boa, então ele já põe essa renda prevista no orçamento, e o primeiro jogo das oitavas eles prevêem vitória. Então também a renda do primeiro jogo das oitavas... Vitória não, eles prevêem derrota. Então você tem 4 jogos, você tem uma renda muito boa, vamos dizer assim... nos últimos anos, assim, cada renda de um jogo é entre 1,5 milhão e 2 milhões. Então você tem tipo uns 8 milhões de renda e você consegue pagar 2 ou 3 jogadores de ponta o ano inteiro. Então isso é uma parte muito importante da previsão de orçamento. Então, por isso... você tem que defender uma Libertadores, pela questão financeira. Só que você entrar numa Libertadores sem você ter um time arrumado, você também corre o risco de acontecer o que nem aconteceu com o Palmeiras e com o Flamengo, que tinham grana, mas não estavam com o time arrumado. Então, né, eu realmente, para vocês, eu não sei o que eu faria. Se vier a Libertadores, lucraço, ótimo. Pode botar no orçamento aí pelo menos mais uns 8, 9 milhões que vai. No ano passado, por exemplo, que o São Paulo foi até a semifinal, o São Paulo ganhou muito mais do que ele imaginava. Então, ele ganhou os 3 primeiros jogos, as oitavas, as quartas e a semifinal. Então, isso daí trouxe muito mais do que o clube imaginava em termos de bilheteria de Libertadores. É assim que funciona mais ou menos o planejamento. Além desses 3 jogos que você citou e mais um da semifinal, se o São Paulo entrar, provavelmente se entrar, vai entrar nessa pré-Libertadores. Então já conta 2 antes. Então sim. Eu sou fanático por Libertadores, né? Mesmo o São Paulo não participou desse ano, eu sou fanático por Libertadores. Eu acho que é o campeonato de clubes mais disputado, mais legal de assistir, mesmo o São Paulo não estando, mas com o São Paulo estando. Eu também sou muito a favor do time ir para Libertadores, porque é outro clima, você sabe, a torcida do São Paulo abraça demais a Libertadores, e eu espero sim ver o time. Você fez uma analogia, eu vou fazer outra. O São Paulo na Libertadores sem o Dorival, eu acho que seria a melhor coisa. Eu acho que o melhor exemplo é o jogo contra a Chapecoense. O São Paulo teve a oportunidade, o Dorival, no caso, teve a oportunidade de testar o time, ser o principal armador do time. Ele tinha várias opções, ele tinha o Lucas Fernandes, ele tinha o Maxwell, que até no seu texto você colocou, eu concordei 100% com o seu texto sobre que a melhor escolha era o Maxwell. Ele tinha o Gomes, ele tinha
até o Buffarini como uma opção mais extrema. E ele optou pelo Shailon, né, que é um meio campista ali, subiu agora da base. Eu fiquei putaço naquele jogo, porque eu nunca xinguei um jogador tanto igual o Shailon eu cheguei esse ano. Eu acho que bati todos os recordes de xingamento. Teve xingamento que eu até falei, caramba, isso aqui eu acho que não existe no cenário brasileiro. Porque ele não tem ainda aquela pegada. Eu acho que esses jogadores da base que vão subindo, se o cara não chega naquele primeiro jogo dele, igual o Neres, igual o Lucas, chega com personalidade e vai pra cima, você já tem que dar uma afastada nele e começar a jogar de segundo tempo. Entra no intervalo, entra no meio do segundo tempo. E você sente assim, que o cara não tem aquela pegada. Então coloca um jogador mais experiente, ele vai ser outra coisa. Então se tivesse colocado o Maxwell desde o início do jogo, o São Paulo não tinha tomado tanta pressão. Então eu vejo assim, o Dorival, quando ele mais precisa fazer aquela mudança extrema, ele caga no pau. Ele sempre dá aquela regada monstra. E o jogo contra a Chapecoense foi isso. A Chapecoense veio pra perder o jogo. Quem assistiu o jogo, ou quem tava lá no estádio como eu, viu que a Chapecoense, na hora que pegava pra dar um contra-ataque, eles começavam a passar pro lado. E era sempre tocar pro Reinaldo. O Reinaldo que era o mais rápido, ou o Apodi do outro lado. Sempre corria pras laterais. E aí eu vejo assim, o São Paulo totalmente perdido, o Shailon mais perdido que tudo dentro de campo. Então eu vejo assim, o Dorival ele não sabe montar um time pra Libertadores. Então se o São Paulo falar, não, o meu técnico de 2018 vai ser o Dorival, eu falo, não vamos pra Libertadores. Agora se o São Paulo for pra Libertadores e ao final do Brasileiro cortar o Dorival, aí eu falo, não, temos que ir pra Libertadores sim. Essa ficou meio confusa, mas é a minha analogia. Com o Dorival não tem espírito de Libertadores. Ele não tem espírito de vencedor. Depois desse jogo aqui contra Chapecoense e Vasco, eu, antes do jogo, tava iludido, como eu tinha falado no programa anterior, que eu queria o time na Libertadores. Porém, após o jogo, eu já não quero mais. Primeiro, se a gente for pra Libertadores, nosso queridíssimo, amável presidente a pensar que fez uma campanha boa nessa temporada e foi horrível. Então, pela campanha dele, não merece nada de crédito. Mesmo com algumas contratações como o Hernanes, por exemplo, que veio apagar fogueira. O São Paulo, simplesmente, com esse time, com o técnico que o Will citou, entrar numa Libertadores por entrar, é melhor ficar fora. Porque eu não admito o São Paulo, com a camisa pesada que tem, entrar pra jogar igual jogou contra a Chapecoense e Vasco. Isso é ridículo. Time com medo. O time faz um gol, o técnico manda o centroavante ficar do lado do goleiro. Isso não existe. Isso não existe no São Paulo Futebol Clube. Ele tem que entender que, beleza, jogou feio pra sair do rebaixamento. Entendo essa parte. Tem que jogar feio, porque era momento de jogar feio. Momento de chutão, momento de empurrar a bola de qualquer forma pra dentro do gol e garantir a vitória. Beleza, já passou. Esses 2 jogos eram jogos pra se firmar e conseguir uma vaga na Libertadores e mostrar que aqui é São Paulo. Igual diz os profetas. Mas ele não fez isso. Ele continuou jogando pequeno, pensando pequeno. Então, dessa gestão, com esse técnico, esse elenco, São Paulo não tem que ir pra Libertadores. Porque aí o presidente vai falar assim, beleza, vendi todo mundo, enchi o bolso de dinheiro, porque igual você falou da arquibancada, mas a gente encheu o bolso de dinheiro com as vendas esse ano. Diz que era pra quitar algumas dívidas. Beleza, só que isso daí deveria ser aberto pra nós observarmos pra onde tá indo esse dinheiro. Quem vai garantir que a renda da Libertadores também não vai sumir, vai evaporar? Ele vai falar assim, vendi todo mundo, contratei uns caras meia boca, um ou outro bom aí, e o time ainda foi pra Libertadores, fiz um trabalho da porra aqui. Arrebentei. E não é isso que aconteceu. Então o São Paulo tem que permanecer. Nós, torcedores, acabou o Brasileiro, vamos cobrar essa diretoria pífia, que no começo do ano a gente defendeu aqui, por pensar que ia ter um planejamento e realmente não teve. Decepcionante. Cobrar pra montar um elenco competitivo, colocar um técnico que entenda o tamanho que o São Paulo é, e além desse elenco,
preparadores físicos. Tá bom, melhorou agora no segundo turno, poucas lesões, melhorou. Mas o que aconteceu no primeiro turno, todo mundo machucado, ninguém recuperava. Isso também não pode acontecer num time grande como o São Paulo. Você ter um ou outro jogador é normal, mas ter 5, 6 igual tinha, alguns casos específicos que a gente não conta, que eram o Miguel, Basso e o Wesley, que esses aí já nasceram pra ficar lá. Mas fora esses, não é pra ter tanta lesão, tanto desgaste. A Florida Cup era pra isso, pra ter preparo físico aos jogadores. Mas os jogadores estavam mais cansados, parecia que tinham acabado de comer uma feijoada pra jogar. Todo mundo se arrastando em campo. Então, na minha opinião, o São Paulo não deve ir pra Libertadores, porque quando precisou jogar pra se garantir, mostrar que é time grande, jogou pequeno. Não só com esses 2 últimos jogos. O São Paulo poderia ter arrancado bem antes no Brasileiro. Mas toda vez que precisava contra time pequeno, São Paulo se apequenou, infelizmente. Entendi. Eu sou um pouquinho mais otimista em relação a vocês. E eu acho que esses 2 empates aí que a gente teve, sabe o que foi? Assim, na minha opinião, os caras afrouxaram a gravata, gente. Os caras estavam numa pressão filha da puta e venceram 3 jogos que eram fundamentais e que eram muito improváveis. Quem imaginava que o São Paulo ia ganhar do jeito que ganhou do Flamengo, e ganhar do jeito que ganhou do Santos, e aí depois ganhar do Atlético Goianiense? Eu imaginava aí que desses 3 jogos aí a gente ia ganhar 7 pontos, vai. A gente ganhou 9, escapamos do rebaixamento e isso dá uma afrouxada natural coletiva no time. Essa é a minha opinião. Eu acho que os caras viram que, eles deram de tudo nesses jogos e afrouxaram a gravata no sentido de que eles deram uma poupada, porque senão iam arrebentar. Tanto é que você vê no jogo contra a Chape e principalmente no segundo tempo contra o Vasco, os caras estavam com a língua para fora, os caras não estavam conseguindo jogar. Por quê? Porque o Vasco imprimiu uma super pressão? Não. O Vasco foi para cima, natural, tava perdendo de 1-0, tava em casa, tinha que jogar. Só que, porra, imagina um campeonato que você joga no domingo, você descansa na segunda, você faz praticamente um recreativo na terça e você joga na quarta-feira. E aí você joga, aí você volta de viagem no dia seguinte, tem a folga, aí você faz um outro... Você não treina mais. Você tem, é um campeonato de recuperação. E recuperar o esforço que o São Paulo teve do jogo contra o Flamengo e o Santos. Se vocês forem ver o scouting desse jogo, o mapa de calor do São Paulino nos 2 jogos, no terceiro não, no jogo contra o Atlético Goianiense, São Paulo fez o gol e ficou esperando o adversário. Foi mais ou menos, eu até escrevi no blog, foi mais ou menos parecido com o primeiro jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Motoclube, não sei se vocês lembram, São Paulo fez um gol com o Gilberto e depois não fez mais nada. Ficou esperando o adversário, que era incompetente, tentar jogar, e o adversário não conseguiu jogar. Isso. E 1-0. Foi mais ou menos assim. Não é nada. Mas nos 2 jogos fundamentais que a gente tinha que ganhar, que era Flamengo e Santos, que eram improváveis, a gente conseguiu ganhar, e aí os caras, eles tiraram uma bigorna das costas, e obviamente estava todo mundo querendo ganhar da Chapecoense, óbvio. Isso não... A gente tava lá no Pacaembu, a gente, porra, você viu o alçapão que virou aquilo na hora que o São Paulo fez o primeiro gol com o Gilberto. Mas, cara, todo mundo é ser humano, cara, ninguém é de ferro. E a gente deu pra perceber perfeitamente que a gente não tem elenco, porque o São Paulo um clube que tem elenco, que é um clube que é fadado para ganhar um título brasileiro. Ele joga e na hora que precisa dos reservas, os reservas correspondem. Por isso que eu falo para vocês que o Corinthians é a equipe mais medíocre a ganhar um campeonato brasileiro do sistema novo de pontos corridos, porque o Corinthians também não tem reserva. Chegou a hora que o Corinthians teve que arriar, o Corinthians arriou. E aí não tinha ninguém para chegar, porque todos os times estavam disputando
a Libertadores, e a Libertadores é muito desgastante também. O Grêmio podia ter alcançado o Corinthians facilmente e abdicou do campeonato. Jogou com reserva desde o começo do segundo turno. Até acho que no primeiro turno jogou com reserva. O Palmeiras, meio que também. Aí teve problema de troca de técnico, etc. E o Flamengo, eu penso que o Flamengo é muito parecido com o São Paulo de 2, 3 anos atrás. É um spa de jogadores. Os jogadores fazem o que querem, não estão nem aí. E, bom, mas eu não entendo muito de Flamengo, eu entendo de São Paulo. O time do São Paulo agora é um time que a gente tem que louvar, porque é um time que não se entregou em nenhum momento. Nem quando estava na rabeira do campeonato, a gente via que os jogadores queriam acertar, não estava acertando. Imagina você jogar na 19ª colocação com Michel Bastos, com os jogadores que vocês aí citaram, Wesley. A gente não ia estar aí. Então, eu acho que esse momento agora é um momento de agradecer os jogadores, e os jogadores mutuamente agradecerem a torcida, que a torcida fez um belo papel nesse ano, está fazendo, né? Com mais 2 jogos aí de 30, 35 mil, a gente chega a 1 milhão no ano, que é uma bela de uma audiência. E a gente tem que cobrar da diretoria. Cobrar em que sentido? Vocês chegaram, vamos dizer assim, o diretor de futebol chegou em abril, vendeu todo mundo e montou um time novo, agora não pode mais vender ninguém. Ou então vende um ou outro, só quem quiser sair. Na minha opinião, se for para vender, vende os 2 jogadores que tem aí mercado e que não fazem tanta falta. Na minha opinião, o Rodrigo Caio, que a gente pode achar um zagueiro para jogar do lado do Arboleda, que o Arboleda é o pilar da defesa, né? Foi uma grata surpresa. E se puder vender o Júnior Tavares, também vende. Porque é como o Will falou, os jogadores, a base do São Paulo, ela é muito boa enquanto base, enquanto você jogar contra outros jogadores da mesma idade. Mas para você saber se um jogador vai se dar bem ou não, você põe ele no jogo e vê os 2, 3 primeiros jogos. Se não correspondeu, meu amigo, é muito difícil de corresponder. Vai ser raro você encontrar um Raí que ficou 1 ano meio capenga no time e depois entrou e arrebentou. Vou dar o nome aos bois aí, já que vocês me pediram. Por exemplo, o Júnior Tavares é um jogador que, para mim, se tiver mercado lá fora e for um preço bom, pode vender. Não é que não faz falta, mas tem reposição. Dá para jogar com reposição. Outro jogador que você pode vender da barra, se você conseguir vender ele, também tem reposição. Eu acredito que o Rodrigo Caio sai na Copa. E aí, quem vem depois da Copa aí, se Deus quiser, vamos rezar todo mundo junto aqui, é o Miranda. Se acontecer isso, vai ser muito bom. E uma coisa, um tema que eu queria falar com vocês é o seguinte: o ano que vem também vai ser um ano atípico, porque é um ano que tem Copa. É um ano que para tudo, né? Entre o dia 15 de junho e o dia 15 de julho, a gente tem a Copa do Mundo. Você tira aí um mês antes, que é mais ou menos lá pelo dia 15 de maio, os convocados vão... O São Paulo provavelmente não vai ter nenhum convocado. Eu não acredito que o Rodrigo Caio vá, e eu acho que eu também não acredito que o Hernanes vá, né? A gente não sabe, né? Mas eu acredito que nesse momento não, né? Futebol é momento, né? Por enquanto nesse momento não vai ninguém. E depois da Copa, vamos supor que o Brasil vá até a final, mesmo para ser campeão ou para o 3º lugar, ainda vai ter mais aí uns 10 dias para voltar o ritmo do Campeonato Brasileiro. Seria mais um motivo para a gente focar na formação de uma equipe consistente para poder ganhar o torneio mais regular do ano, que é o Campeonato Brasileiro. O que vocês acham? Eu, sinceramente, eu me lembro daquele jogo contra o Atlético Nacional, que o São Paulo ficou com aquela pausa, depois que ganhou do Atlético Mineiro, com aquela pausa, acho que foi quase um mês para jogar contra o Atlético Nacional, e quebrou totalmente o ritmo do São Paulo, né? E ali, aquele time do Balsa, eu vi um São Paulo muito aguerrido, que é a mesma coisa que acontece hoje. É um time que vai para cima, e etc, e vai, joga com vontade, não tinha craque, mas joga com muita vontade.
Eu não sei realmente se essa diretoria consegue fazer um planejamento. É só lembrar do começo do ano. Tipo, trouxe o Rogério Ceni, trouxe auxiliar de fora e montou tudo. E aí, 2 meses depois, o Leco começou a desmontar o time que o Rogério quis. Então, é possível assim, você fazer um planejamento até o 15 de maio, como você citou, e depois, uns 10 dias pós-Copa, você fazer um planejamento ali, fazer alguns amistosos, fazer treino, etc., para preparar a equipe para a segunda parte do ano. Não sei se estaremos em Libertadores, mas Libertadores até o final do ano, Copa do Brasil também. Então, assim, tem que se preparar de qualquer forma. Porque não é só brasileiro, não é Libertadores, tem Copa do Brasil. Sul-Americano, acho que o São Paulo não joga, mas também pode ser que se não vai para Libertadores, vai para Sul-Americano. Então você tem que obrigatoriamente fazer um planejamento. Ou você faz um planejamento com um time de base, ou você faz um planejamento com novos jogadores. Mas São Paulo tem a obrigação de fazer um planejamento muito bom. E insistir de novo, tem que começar logo pós-Brasileirão, já decidir quem vai ser o técnico. Porque a partir do momento que você decidir quem é o técnico, as peças, ele indica jogadores ou ele tira jogadores, ele fala quem fica, quem sai, quem retorna de empréstimo, quem vai de empréstimo. Então, a principal por onde deveria começar é quem é o treinador. Decidindo quem é o treinador, decide quem é os jogadores e assim vai, e aí começa a fazer um planejamento. Falando em treinador, o São Paulo podia dar uma olhada num técnico da Série B aí, um técnico que tá treinando Fortaleza. Esse cara é bom, podia vir pro São Paulo, né? Eu vou dar até uma informação para vocês. Do começo desse ano, quando o Rogério veio pro São Paulo, o Leco falou pro Rogério, eu não vou, a gente tá sem dinheiro, eu não posso atrasar salário de jogador. Já aconteceu isso daquelas outras vezes com a Aidar, e eu não vou poder fazer isso. Então se prepara, porque se a gente não conseguir um patrocinador, eu vou ter que vender pelo menos 1 ou 2 meninos. E o Rogério estava ciente disso, tá? Não foi uma surpresa para o Rogério. Isso pelo menos é uma informação que eu tenho, vinda do próprio Rogério e também dos diretores. É difícil você trabalhar, né, sem pagar jogador, isso é inconcebível. Então é como você ter um paciente que tá nas últimas, você tem que fazer uma cirurgia urgente e você pode acabar, sei lá, decepando um braço dele para poder salvar a vida dele. Então a gente teve que vender jogadores para não atrasar salário. E assim, aos trancos e barrancos, pelo menos o São Paulo não atrasou salário nesse ano. Foi uma evolução em relação às outras épocas, né? Não sei se vocês lembram daquelas épocas de salário atrasado. A gente não teve nenhuma menção sobre salário atrasado nesse ano. E a gente teve uma evolução no marketing também, né? Porque a gente ficou um bom tempo sem patrocínio e agora tem alguns patrocínios, inclusive um patrocínio Master, e também teve aquela parceria com a Copa Airlines também, né? Ju, eu pra ser sincero, é minha área de formação, né? Marketing é minha área de formação. Eu vou falar, cara, eu acho o marketing de São Paulo tá parado. Eu vejo mais os nossos patrocinadores enchendo a bola do São Paulo, se assim posso dizer, do que o próprio São Paulo. Por exemplo, qual foi a última vez que você viu propaganda do sócio torcedor do São Paulo? Eu não me lembro, juro pra você. Não, se inscreva, seja sócio do São Paulo. Só no vídeo Mas teve no canal do São Paulo. Reformulação do sócio torcedor não faz nem um ano e meio. Teve uma reformulação que o sócio torcedor cresceu. A gente era o 9º. Esses sócios aí não tem nem 30% adimplente. Você falou 1 ano atrás, né? 1 ano atrás, cara. Tem que, sócio torcedor é uma coisa que você não pode deixar, porque o torcedor investindo no clube. Você não pode deixar isso morrer. Igual o Daniel falou, tem muita gente que tá parada, não tá pagando. Beleza, a gente vê lá, o São Paulo é um dos 5 primeiros. Legal, e aí? Mas tá entrando dinheiro?
Talvez de mais de 100 mil, só 10 mil contribui. E aí? E se esses números são fake? Então, assim, eu acho o marketing do São Paulo muito parado. Desculpa interromper, mas o meu pensamento é muito simples, cara. Eu acho que tanto o marketing do São Paulo, quanto o estádio, quanto o marketing e o estádio, eles têm que ser terceirizados, 100%. O marketing do São Paulo ele tem que ser gerido por uma agência de branding e de marketing grande, né? E não tá dentro do clube isso, porque para você ter um bom marketing, você precisa tirar pessoas boas do mercado. E essas pessoas que trabalham, elas nunca vão trabalhar no São Paulo. Eu, pelo menos, nunca iria trabalhar, por mais fanático que eu fosse, nunca iria trabalhar no São Paulo sabendo que eu poderia ser demitido depois de uma gestão, de uma troca de gestão, entendeu? Então, ninguém vai arriscar a carreira e os ganhos e o fundo de garantia para você se aventurar num clube que é gerido por conselheiros. Então, terceiriza isso tudo, joga para uma agência de publicidade que entende de comunicação e de venda, pega esse sócio torcedor, entrega para uma empresa de marketing que tenha como cliente fazer fomentar isso, é que nem a loja do São Paulo. A loja do São Paulo é da Netshoes. O que o São Paulo fez? Ele pegou e entregou a concessão das vendas online para a Netshoes. A Netshoes está vendendo bem. Se tem um produto ou não lá dentro, isso é outra história. Mas tudo que tem lá, a Netshoes consegue vender. Imagina se o São Paulo fizesse uma loja online dentro do Morumbi. A porcaria que ia ser. Então, quer dizer, cada um no seu quadrado. O São Paulo tem que fazer um time bom e tem que ganhar título. O marketing do São Paulo terceirizado tem que se aproveitar das propriedades do clube, inclusive os títulos, e fomentar venda de produtos e de experiências. E o sócio torcedor a mesma coisa. Você tem tudo dentro de um núcleo só. É que nem você pegar o Estado brasileiro e jogar aeroporto lá dentro, estrada. Imagina se a gente não tivesse estrada terceirizada, o que ia acontecer? Todas as estradas esburacadas. Na verdade, não que o marketing esteja ótimo, assim, mas deu uma melhorada, né? Antigamente, por exemplo, o São Paulo não tinha nem terceira camisa. Agora já... Há 3 anos agora a gente tem terceira camisa, o que ajuda nas vendas do marketing. Só se o torcedor deu uma reformulada, não ficou ótimo, mas melhorou. Quantos anos a gente não ficou sem patrocínio Master? Aí conseguiu ano passado. Então não deu. O ano passado não, esse ano, né? Não é que melhorou, Giovanni, é que deixou de ser pior. Isso. Isso aí pra mim é obrigação do clube grande ter isso tudo aí. Não é assim, a gente não foi de um patamar para um patamar maior. A gente saiu do nada para voltar para o básico. Não sei se vocês chegaram a ver no blog hoje, sexta-feira vai lançar o cartão do Banco Inter São Paulo. Isso pode ser uma ação bem legal, porque o crédito não, tá? Não é crédito, é uma conta que as pessoas podem abrir gratuitamente, então você não tem encargos mensais e você tem um cartão multidisciplina, que ele pode ser crédito ou débito. Então você pode trabalhar o débito em cima do dinheiro que você coloca na conta, ou então que você use o crédito, que é o crédito que eles vão dar lá, que depende do seu histórico, né? Isso aí pode ser legal, porque eu ainda não tenho aprofundado, mas parte da receita vinda das transações de todos os cartões vai ser utilizada no elenco. Então, eu ainda vou apurar melhor, mas pode ser que a gente contrate jogadores no futuro pagando o salário em cima do percentual de venda de todo o cartão de crédito vindo do Banco Inter.
Eu utilizo o cartão, eu tô extremamente satisfeito. O app deles é sensacional, me facilita muito, ninguém fica ligando, tudo eu recebo por e-mail, eu recebo pelo app, tô 100% satisfeito. Então isso seria fantástico, e é uma coisa nova no mercado brasileiro. Os próprios torcedores, através de compras, poder pagar o elenco do time é sensacional. Tá de parabéns o Banco Inter. Eles me procuraram, né, para fazer essa divulgação, e eu vou falar para vocês, eu gostei tanto do projeto e eu entendo que é uma ação legal. Você até está endossando porque você está usando já o cartão. Imagina você usar o do São Paulo. É tão legal, e eu fiz sem custo nenhum. Eu peguei, coloquei no blog e falei, vou ajudar, eu vou fazer uma campanha para todo mundo. A minha campanha não é para a pessoa ter o cartão, mas para ela entender como funciona, para que ela se motive a fazer que nem você fez, que é entrar no aplicativo, abrir uma conta e aí receber o cartão em casa. É mais ou menos que nem o Nubank, né? É bem fácil de usar, de você saber o quanto você está gastando, né? Em tempo real, né? Você sabe. A porcentagem, onde foi. Na hora que eu passo o cartão, já chega o app falando, você passou X, quantas vezes. É sensacional. E a cara desse cartão foi eleita por votação, né? Sim. Não ganhou o que eu queria, mas tudo bem. Pelo menos não ganhou aquele que parecia o da Santa Cruz, né? Isso que eu ia falar. Graças a Deus. O que eu achava mais legal é justamente que tava com a cor invertida. Aí eu não queria que ganhasse por causa disso. Então. Eu também postei num outro lá, mas não tem problema, esse aí ficou bonito, também vai dar para usar. Ficou legal. Ações como essas que fazem parte de um dos meus objetivos no blog, que é prestar serviço, gente. A gente tem que prestar serviço para ajudar o torcedor a ir no estádio. Então todos os posts pré-jogo eu coloco lá, que é no Total Acesso, eu dou endereço dos camarotes, porque tem muita gente que tem medo de ir no estádio, gente. Não é que nem a gente que entra lá, senta na arquibancada e assiste o jogo. Tem gente que vai pela primeira vez e o cara absolutamente tem medo de topar com um grupo de torcedores. Então você tem que dar todas as possibilidades. Então eu faço isso. E esse aí é um que eu faço questão de fazer propaganda, entre aspas, para poder esclarecer o uso. E eu vou fazer questão, que eu vou estar lá em Porto Alegre a partir de amanhã, então eu não vou poder ir na inauguração, no lançamento do cartão. Mas eu vou entrar em contato com a empresa, né, com o marketing deles, lá eu tenho o contato deles, para entender como e qual é o percentual para poder, e como o São Paulo vai utilizar isso. Se o São Paulo vai utilizar se o Banco Inter vai entregar para o São Paulo, ou se tem uma condição do Banco Inter entregar que é só para ser usado mesmo para elenco e não para outros fins, vamos dizer assim. É legal apoiar quem apoia o São Paulo, né? Porque, querendo ou não, você está fazendo um bem para o clube. Prestação de serviço. Se eu não puder ir, eu vou também, não tem problema não, a gente faz essa aí pra você. Legal. Tenta o cruzamento, toca no defensor, vai lá em cima de Andrei, tá valendo tudo! Gol! São Paulo! Gilberto! Uma das 6 minutos, os jogadores da Chapecoense, você curtir, bola no prato, lançamento pro Hernanes, que subiu, aí o Jandrei com ele, na bola dividida, já autorizado o Lucas, põe a bola na área, vem o toque da Arboleda! Os ângulos para você curtir o toque de cabeça do Arboleda. Faz o domínio de Mário, Edmar botou no chão, procura descida, vai na caminhada dele, tá juntinho Petros procurou, penetrou, mandou para Marcos Guilherme, chutou, bateu na zaga, Jean tomou, Marcos Guilherme, entrou, recuperou, lá vai a bomba, guardou! Gol! São Paulo!
Marcos Guilherme. Dividiu, ganhou, limpou, rompeu, invadiu, ficou um filé para ele bater. Tava bombando no ataque, meteu para a rede. Agita os ofensivos do São Paulo, abrindo. O que você achou desses boatos aí que estão rolando do goleiro Jean do Bahia, cara? Porque começou a rolar uns boatos aí, ele mostrou até o vídeo dele falando, sou o novo Rogério Ceni, aí começou o boato que o São Paulo tava fechando com ele, mas na minha opinião, se tiver fechando mesmo, não vai falar, né? Só vai falar quando acabar o campeonato, justamente porque na última rodada a gente vai jogar contra o Bahia. Talvez os dois times aí vão estar brigando por Libertadores, então eles não vão soltar uma notícia dessa antes, né? Na verdade, não é um boato, isso daí está acontecendo uma negociação, porque é fato que um dos representantes do São Paulo foi até Salvador conversar com o goleiro e conversar com o representante do Salvador. Então, quando acontece isso, deixa de ser boato e começa a ser notícia. Então, por isso que está lá dentro do blog. Quando é boato, a gente pega e fala, olha, é boato, entrega a fonte e fala que a fonte é responsável pelo que está escrevendo. A gente só amplifica. Então, no caso do Jean, é um goleiro que está se destacando bastante no campeonato, tá? É legal que o Gabriel Fu, não sei se vocês conhecem, é um jornalista, ele fez um texto importante hoje sobre o desempenho do goleiro no campeonato, jogo a jogo, o que ele falhou e o que ele não falhou. É interessante notar que do primeiro turno para o segundo turno o goleiro teve uma grande evolução, tá? É um goleiro que assim, ele é jovem, ele é promissor. Eu acredito que ele ainda não seja um goleiro ideal que vai chegar aqui, vai botar a camisa e não vai tirar mais. Acho que vai entrar para brigar por posição se vier para o São Paulo mesmo. Mas eu acho que como dois goleiros vão sair, né, o Denis vai sair agora e o Renan deve sair em maio, ou então vai sair antes, porque daí o São Paulo evita de pagar mais um salário, né? Talvez ele já esteja à disposição para o mercado. O São Paulo vai precisar de pelo menos um goleiro. Então um goleiro tem que vir, porque ou você fica com o PR como terceiro goleiro, ou o PR continua como um híbrido entre um eventual terceiro goleiro quando alguém estiver machucado, ou ele continua jogando pela base, né? Porque ele ainda continua com idade para jogar na base. Então é por isso que o PR não é elevado ainda, tá? Porque o PR não pode ser o segundo goleiro ainda atuando em jogos pela base, porque senão você não tem goleiro para colocar no time na hora que precisar, e o São Paulo preza muito pelos torneios da base também. Então esse é o motivo de muito torcedor perguntar, poxa, mas tem que promover o goleiro. Eu concordo, o PR tem que uma hora entrar pelo menos como um goleiro reserva, mas eu acho que talvez ainda não seja esse o momento. O momento agora é de o Sidão vai continuar, né, ele tem contrato até o final do ano que vem, e a gente tem que ter um goleiro para fazer uma sombra para ele, que é pra gente ter pelo menos um pouco mais de qualidade do que a gente tinha nesse ano. Esse ano foi complicado de goleiro também. Mas eu acho uma boa esse goleiro. Eu sempre, no começo do Brasileirão, visando o Cartola, a gente sempre pensa, não, que goleiro, ele foi minha primeira escolha. Eu acho um goleiro sensacional, jovem, e a gente sempre fala, mas o menino é muito jovem para entrar. Só que esse goleiro, ele é titular já do Bahia, acho que todos os jogos praticamente do Bahia. Então assim, não tem experiência. Não, agora ele tem experiência, ele é jovem, tem experiência, é um bom goleiro e é um batedor de faltas. Então ele tem uma boa saída de bola. Então assim, se vier mesmo, vai ser uma grande contratação. E acredito mais que vai fazer uma sombra gigantesca para o Sidão, porque são dois goleiros que têm uma certa experiência. O Sidão teve as suas experiências recentes agora com o Botafogo, né, com um time mais elevado, e agora no São Paulo, e o Jean no Bahia. Então cada um tem as suas experiências,
e idades diferentes, né? Então essa eu acho que isso vai ser muito legal, ter essa concorrência entre os dois. E eu concordo com o Lucas mesmo. Acho que tinha que fazer igual fez com o Al o ano passado, contra o Santa Cruz, na última rodada do Brasileiro, colocar um monte de reserva e joga o PR também. Eu acho que ele está inscrito no time. Mas esse jogo contra o Bahia, não sei as pretensões do São Paulo. Eu poderia fazer isso, só pra gente ver ele ainda esse ano. Eu já acho que esse já é uma outra aposta. É um bom goleiro para compor elenco, mas desde a saída do Rogério Ceni, o São Paulo só tá apostando, né? Apostou no Denis, apostou no Renan Ribeiro, apostou no Sidão vindo do Audax, agora o Jean é uma outra aposta. Eu acho que o São Paulo deveria gastar alguma coisa aí com um goleiro já mais de nome, né, pra dar uma segurança, porque esse já é uma outra aposta. Mas jogar no Bahia não lembrando, não é uma puta experiência. Ô, Gil. Não, mas lembrando que o Rogério era uma aposta, né? E vai fazer igual o Flamengo, pagar um salário exorbitante pro Diego Alves pra ele falhar várias vezes. Então, assim, o cara pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo, pegou o pênalti do Messi, mas não pegou o pênalti do Neilton. Tá. Brincadeiras à parte, mas elas por elas, né? Mas você pagando bastante, a chance de dar certo aumenta. A gente pagou bastante no Jusilei, ele tá aí dando conta. A gente pagou bastante no Prato, ele tá fazendo a parte dele. Aí, mas o problema, a gente, então, tem duas questões aí. A primeira questão que eu acho é assim, todo goleiro falha. Então, se a torcida do São Paulo começar a pegar e jogar no pé de goleiro que pô, vamos lá, defende 5 e falha uma, e a torcida ficar pegando no pé da falha, nenhum goleiro vai se firmar no São Paulo. O Vitor, que é um baita goleiro do Atlético Mineiro, ele pega milagre e toma uns frangos que ninguém acredita. É aquele negócio. O Groi também. O Groi, ele falha bastante, mas ele faz vários milagres. Ele foi vaiado ano passado no Grêmio. São dois goleiros que seriam goleiros, assim, vamos dizer assim, ideais para o São Paulo. Porém, dentro das necessidades do clube e de tanto que a gente vai poder gastar, eu acho que o Jean se encaixaria bem se vier num valor bem inferior daquilo que estão falando, e eu acho que vai vir, tá? Porque eu acho que o São Paulo não vai comprar ele inteiro e o Bahia vai ter alguns jogadores, por exemplo, o Matheus Reis está lá no Bahia, então o Matheus Reis o São Paulo pode dar o direito econômico do Matheus Reis, o João Paulo, se eu não me engano, também está lá no Bahia. O João Paulo também está. Então o São Paulo pode fazer um rolo aí e o Jean caberia na adequação, porque para mim, esse time do São Paulo agora, vamos supor que não venda ninguém, vamos supor o time que está aí. O que está precisando mais urgentemente, na minha opinião, são 2 laterais. A gente não tem nenhum dos dois. A gente não tem lateral direito. O Militão é um ótimo quebra-galho, mas eu acho que não deveria ser lateral. Ele pode ser eventualmente um lateral no ano que vem. E no lado esquerdo, meu amigo, nós não temos lateral. O Edmar é um jogador aguerrido, aplicado, etc., mas para reserva. Sabe, para reserva é muito bom. Um lateral que jogue 8 jogos e aí um jogo joga o Edmar ou 2, tudo bem. Agora, para ser lateral de São Paulo, é muita areia pro caminhãozinho dele. Então, essas 2 posições é que eu acho que o São Paulo tinha que investir bem, fora aquilo que eu falei para vocês. O São Paulo não consegue comprar nem o Jusilei e não consegue comprar o Hernanes. O Jusilei... O que eu penso que o São Paulo deva fazer é estender o vínculo com o Jusilei por mais um ano e o clube da China faça um novo contrato e renove por um ano a mais com o Jusilei. A mesma coisa com o Hernanes. O torcedor de São Paulo tem que estar bem pessimista em relação ao Hernanes, porque o Hernanes foi comprado pelo time chinês no começo do ano. Como é que o time chinês vai abdicar de um jogador desse? Entendeu? Então é muito difícil e o máximo que eu acho que eu me daria por satisfeito é o Hernanes jogar no ano que vem até o fim do ano que vem, que daí eu acho que a gente tem chance, se tiver 2 bons laterais e tiver um elenco um pouco melhor do que tem agora, isso sai Denilson, sai Marcinho e entra pelo menos um jogador de elenco bom, aí vocês vão até me xingar, mas eu acho que
Se você tirar Denilson e Marcinho, um bom reserva poderia ser o Luca, da Ponte Preta, por exemplo. É um jogador que não vai ser titular, mas num campeonato brasileiro de 38 jogos podia ser útil, tá? E é isso, eu acho que o goleiro pra gente tem que ter, só que se não tiver uma unanimidade, acho que dá pra jogar com o Jean e com o Sidão, sim. Sendo bem pessimista, eu acho que o Hernanes e o Jusilei podem não renovar e a gente ainda perde o Rodrigo Caio e nada tira da minha cabeça que o Cueva também sai depois da Copa. O Peru se classificando pra Copa. Se o Cueva sair, ele vai sair por um grande dinheiro, viu? Porque a multa do Cueva é gigantesca, ele tem a obrigação de repor esse setor do meio. Dá pra perceber que sem o Cueva o time joga muito difícil. Eu concordo com o Luca, mesmo tendo uma birra com ele, porque ele teve a opção de vir pro São Paulo, ele preferiu ir pro Cruzeiro, e aí depois começou a rodar, roubou ir pro Criciúma, Corinthians, Na verdade, não é que ele preferiu, é coisa de empresário, né? Sim, mas você sabe que ele tem a opinião, né? O Cruzeiro tava numa época melhor que o São Paulo. Melhor não, ele tinha mais oportunidade de jogar no Cruzeiro que o São Paulo, mas preferiu pro Cruzeiro. Mas assim, a minha birra com ele acabou. Ele tá jogando a vida, né? Então, se ele jogar o que ele tá jogando na Ponte o ano que vem no São Paulo, sem problema. Eu trocaria ele fácil pelo Hudson. A gente já falou sobre goleiro aqui quase o ano inteiro, né? Nos programas. Hoje eu não vejo um grande nome que a gente pode falar assim, esse goleiro aqui, ele tá parado, ou ele tá num clube, tá meio afastado, ele pode vir pra ser titular. Tem o Thiago Volpe lá, que eu gosto dele, sempre gostei. Mas se a gente for analisar aqui, o futebol brasileiro, não tem um goleiro pra você falar assim, esse aqui é goleiro de time grande. Eu não acho um aqui dos que estão disponíveis. Como nós vamos perder 2 goleiros, eu acho uma boa contratação. O Sidão, quando chegou de um time de menor expressão, nada contra o Botafogo, mas historicamente é um time de menor expressão, o Sidão sentiu a pressão e viu que a camisa pesa mais. Não fez um bom começo de campeonato aqui no São Paulo. Agora que ele já está mais ambientado, o futebol dele está crescendo. Para mim o Jean vem para ser reserva imediato dele. O PR tem que ir trabalhando. Nas redes sociais a gente vê muita gente, o Jean tem que vir para ser titular. Calma, torcedor, calma. Não é assim também. Ele tá fazendo um bom campeonato. O Sidão já fez um ótimo campeonato pelo Botafogo e agora tá voltando aquele futebol que ele apresentou no Botafogo. Tá fazendo boas partidas, então tem que dar mais sequência para ele. Creio que ano que vem ele vai ter uma sequência boa e tem tudo para se firmar no gol. Se não se firmar, já é uma boa sombra. Assim como o Walter poderia ser um reserva, que para mim o Walter não vinha para ser titular também pela fase do Sidão. Esse é um ponto que já está bem esclarecido aí, vocês falaram bastante coisa. Laterais. Reinaldo jogou muito nos times de menor expressão. Veio do Vitória, se eu não me engano, o primeiro time que ele veio. Não sentiu a pressão, não conseguiu jogar. Só que esses 2 anos que ele foi rodar, ele fez 2 ótimos campeonatos. Um ótimo campeonato pela Ponte Preta temporada passada e um ótimo campeonato agora pela Chapecoense. Sei que ele é limitado em muitas coisas tecnicamente, mas perto dos laterais que o São Paulo tem e os laterais que estão jogando no Brasil hoje, ele tem sido um dos mais efetivos no Campeonato Brasileiro. Então, é coisa de se pensar todo mundo merece uma segunda chance. Eu tentaria com o Reinaldo próximo ano. O cara tá batendo falta, batendo escanteio, cruzamento do cara tá sendo bom. Se for o próprio gol do Elito Paulista, que cruzamento que ele deu, foi na cabeça do Elito Paulista. A gente faz tempo que a gente não vê um cruzamento do lateral para ir na cabeça do centroavante.
se puxar os números, vai ver que o Reinaldo é um dos mais efetivos. Eu daria uma segunda chance para ele. Se não for ficar com o Edmar, é bom contratar um lateral, porque eu creio que tem que vender o Júnior Tavares. Teve suas oportunidades, creio que subiu um pouco pra cabeça o futebol, apareceu o cabelo pintado, essas coisas de jogador jovem. Normal acontecer isso, mas prejudicial pra carreira dele. Lateral direito, precisa procurar no mercado. Não tem opção. Eu não vejo grandes laterais direitos. Então o São Paulo vai ter que batalhar muito para procurar. No São Paulo Aspirantes, a gente tem o Auro, que nunca conseguiu se firmar. Tá jogando lá depois de contusão. E tem um Foguete, garoto que jogou sub-20, ganhou tudo pelo São Paulo. Lá no Aspirantes ele tá jogando como um ala mesmo, ele joga pela direita, não é um lateral, ele tá jogando como um ala. E ele me agrada, mesmo não tendo altura suficiente, ele é bem baixo, mas ele tem um cruzamento muito bom. Eu acho que era um garoto aí que pode vir para ficar na reserva de um lateral experiente. E o São Paulo colocar ele aos poucos para jogar. Acho que depois de Bruno e Buffarini, a gente tem que dar chance para esse lateral da base que tá aí faz um tempo já pedindo passagem. Ataque, concordo com o Perrone, Marcinho, Denilson. Marcinho eu queria ver também mais uns 2 jogos dele, ele voltando a jogar como atacante, que ele parou de funcionar como ala direito, como lateral direito. Não gosto dele lá. Só pra mim ter a certeza mesmo. Quando ele jogou ali de ataque no começo da temporada, ele conseguiu desenvolver alguma coisa. Não é aquele primor de atacante, segundo atacante. Mas se ele conseguir manter uma regularidade, igual ele manteve no começo, quando ele começou a ser titular, pra mim seria um bom reserva, junto com o Luca, que poderia vir. Que Luca, pra mim o Luca, ele só não joga mais na ponte porque depende muito dele. Tanto os caras ficam zoando lá que o Luca só faz gol em casa, né? Os caras tá chamando lá de Moisés Lucarelli, porque em casa o Luca vai e decide, fora ele não consegue render. Então tem esse porém também do Luca aí. Mas creio eu que pra ele sair do banco e entrar no meio do jogo, ele pode agregar bastante, que ele finaliza bem, ele é rápido, ele consegue efetuar um drible ali e abrir a jogada. Meio campo, como já falaram, Hernanes e Jusilei, complicadíssimo. Houve uma sondagem, pelo menos foi o que eu vi nas redes sociais, em cima do Ralf. Não me agrada. Assim, ele é um grande jogador, jogou muito no nosso rival, mas não sei se ia se adequar ao perfil do São Paulo. Mas eu posso estar errado, porque eu me enganei com o Jusilei, que eu não queria ir tá jogando fino da bola. Mas eu prefiro a permanência do Jusilei, sendo que é muito difícil, tanto dele quanto a do Hernanes. Gostaria de saber de vocês também, como que tá, vocês estão sabendo alguma coisa sobre o Kaká, se ele vem, mas também sabendo que o Kaká não é um jogador, aquele jogador, ele vai vir para somar, agregar fora de campo mais do que dentro, e não ser titular, provavelmente, entrar no segundo tempo aí do jogo, ou jogar como segundo atacante ali para dar os passes pro Prato, né? Porque o Prato é meio carente de passe. Marcos Guilherme é rápido, mas não é inteligente. Então o Kaká chega para dar essa inteligência, essa visão de jogar mais ali. Eu colocaria ele não no lugar do Cueva, mas sim mais adiantado, colado com o Prato. Eu queria saber se Kaká realmente vem. E se tiver um atacante pra jogar ali do lado do Prato, o povo tá pedindo o Pato, o povo, sabe como é que é, né? Nós São Paulinos já estamos bem acostumados com esse tipo de especulações aí. São Paulo especula 53 mil jogadores e contrata um, que nem tava na lista dos 53 mil. Então, já viu como é que é. Eu queria saber a opinião de vocês. Kaká, depende muito do projeto que o São Paulo fizer para ele. Eu acho que se o São Paulo oferecer para ele uma possibilidade de encerrar a carreira no ano que vem,
revezando com outros jogadores, eu acho que ele até pode se motivar e vir jogar. Agora, se o São Paulo pensar que é um jogador como qualquer outro, que vai entrar com o mesmo ritmo, vai ter que estar no mesmo ritmo de todos os outros, eu acho que o Kaká acho que ele se aposenta. A possibilidade de o Kaká jogar em outro time acho que é muito remota, muito. A não ser que o São Paulo não queira e que alguém faça uma proposta muito boa para ele encerrar a carreira. Em referente a ele jogar do lado do Prato, você acha que se ele vir, ele renderia mais como segundo atacante ali, mais próximo do centroavante, ou mais recuado, como o famoso 10 ali no lugar do Cueva particular jogada? Então, acho que é mais recuado, mas não pela minha preferência. Porque o Dorival não deve alterar o esquema tático dele. O esquema tático dele tá definido agora. Ele é um 4-2-3-1, né? É isso. 4-2-3-1. E demorou pro Dorival achar esse esquema. E eu acho que dificilmente vai tirar. Você vai colocar ele ele jogando pela beirada, igual ele veio em 2014 e jogou pelo lado esquerdo do São Paulo. Acho que vai ser isso, sim. E se for, eu acho que ele não vai ser o titular. Eu acho que o time é esse, se ninguém sair, né? E o Kaká eventualmente entraria no segundo tempo. Enfim, acho que seria isso. Eu torço por, assim, se você falar assim, Kaká deve vir ou não. Cara, um jogador desse daí, cara, tem que vir sempre, tá? Um jogador que era o melhor do mundo. É só você tratá-lo na situação atual. É como o Rivaldo. O Rivaldo eu também torci para que viesse pro São Paulo e que jogasse revezando, que nem aconteceu com o Rivaldo. Que o Rivaldo não teve, vamos dizer assim, ele achava que ele ia ser titular. Então tem que fazer um projeto para que seja claro para o torcedor e pro próprio Kaká qual vai ser a participação dele durante o ano. E referente ao Reinaldo, e aí, Gil, e você, Will, e também o Daniel, e referente ao Reinaldo, vocês acham que o São Paulo tem que ir atrás de um lateral esquerdo? Se vocês têm algum nome, ou vocês dariam uma chance igual eu penso pro Reinaldo temporada que vem? O problema foi que a gente renovou com o Edmar, né? Então se trazer o Reinaldo vai ser... comprou, né? Comprou, quer dizer. Então vai ser Reinaldo titular e Edmar no banco. Se puder o São Paulo fazer um rolo com o Santos, trazer o Zeca, mais dinheiro e entregar o Reinaldo, eu seria completamente a favor. Eu acho que o São Paulo deveria fazer isso, trazer o Zeca pro Morumbi, porque o Zeca ele é o lateral esquerdo que pode jogar também na direita. Então tem uma grande vantagem. E o Zeca de titular com o Edmar na reserva não tem problema algum, entendeu? É a mesma coisa que você não consegue ter dois especialistas, dois ótimos jogadores na mesma posição, assim, dois jogadores que sejam fora da curva. Então tem que pegar um e o outro tem que ser o jogador pau pra toda obra, que nem o Edmar é. E pra lateral esquerda, digo, tá? Lateral direita, pelo que eu vi, o São Paulo tá atrás de alguém lá de fora. Pode anotar aí que vai ser bem difícil, porque o Brasil tá escasso em termos de laterais direitos, né? Para vocês terem uma noção, quase não tem, né? Acho que o Bola de Prata é o Fagner de novo, né? Porque por falta de opção, e vai ser um grande achado se a gente contratar um lateral direito. E se a gente trabalhar bem esses dois laterais com, por exemplo, o Kaká e mais um atacante rápido, que pode ser o Luca, mas pode ser outros atacantes também. Eu só não queria que fosse aquele do Goiás, porque eu acho que o do Goiás eu não tive boas referências dele lá quando eu fui para Goiânia. Mas precisa ter um jogador rápido, tá? E esse jogador não pode ser o Denilson. E o Marcinho também já me provou que não. O Morato tá aí pra gente ver no ano que vem se vai ser
se vale a pena estar com ele ou não, o elenco fica com mais opções, né? Tem o Brenner também, que no ano que vem vai jogar mais. E o meio-campo nosso é um meio-campo que dá pra gente acreditar. Se mantiver o Jusilei, vai estar. Se mantiver o Jusilei e o Hernanes por um pouco mais, acho que a gente consegue aí consegue um time mais efetivo. Vamos fazer o bolão aí dos 2 próximos jogos? Vamos. Então vamos lá. Então começa aí, Perrone. Primeiro jogo, Grêmio e São Paulo. Grêmio e São Paulo. A gente tá gravando aqui na terça, então. Pra gente é amanhã, né? A gente não sabe ainda o resultado. Né? Vai, pai Perrone de Ogum vai falar. 1-0 pro São Paulo na Arena Grêmio. Will, Grêmio e São Paulo. Vai ser daquele jogo sofrido, chorado, 2-1. E aí, Beto? Cara, Grêmio e São Paulo, o jogo vai ser pegado. Grêmio vai pra cima, São Paulo vai conseguir ganhar no contra-ataque. Vai ser 2-1 pro São Paulo, com o 10º gol do Hernanes. Igual eu profetizei no programa passado, São Paulo vai sair, não vai ser rebaixado com o 10º gol do Hernanes, hein? Eu falei que eu vou fazer um especial com os 10 gols do Hernanes que tirou São Paulo do rebaixamento. Beto profeta, hein? Eu já vou longe. São Paulo 3-0 pro São Paulo contra o Grêmio. Vai ser noite Grêmio inspirada. completo? Só se o Grêmio for com sub-15, né? Rapaz! 3-0. Pode escrever. Eu tô com medo. Tá, eu vou dar print aí no seu áudio. Agora, Daniel, domingo, São Paulo e Botafogo. 17 horas no Pacaembu. São Paulo 2-0. E aí, Will? São Paulo e Botafogo. Você é louco, vai ser um dos melhores jogos do campeonato de novo. 3-2. E Beto? 3-1 São Paulo. E eu vou de novo. 3-0 São Paulo. Essa semana aqui tivemos a notícia do Mito, técnico lá do Fortaleza. Nas redes sociais aí, o perfil lá do Fortaleza aumentou muito, referente à torcida dos São Paulinos pro sucesso do Mito lá no Fortaleza. Queria saber a opinião de vocês sobre isso e qual que é o sentimento de ver o Mito num outro time. É sentimento dividido, né, cara? Apesar de que desejo toda a sorte do mundo pra ele, eu acho que agora ele, né, pode trabalhar num time aí sem toda a pressão que ele tinha aqui no São Paulo. Então acho que vai ser muito bom assim pra carreira dele, tô torcendo pra ele. Mas que é difícil ver o Mito, né, em outro time, realmente dá aquele sentimentozinho assim, né, de ciúmes. Pra mim foi estranhaço, né? Eu vi assim ele com a camisa do... Ele fez a apresentação hoje, vestido com a camisa do Fortaleza, tudo bem, que parece São Paulo, até as cores ali. Você jogar no computador ali, aquele azul se torna um preto. O símbolo é parecido e tal. Mas igual o Ju falou, não tem a pressão, sabe? Aqui o Rogério tava ganhando lá, depois que perdeu aquele jogo pro Palmeiras, foi massacrado pela na internet. Então assim, alguns torcedores não têm paciência. Talvez lá, tanto lá não, né? Os torcedores do Nordeste, eles são mais pacientes, são mais calorosos, assim, eles aceitam. Eles têm paciência, coisa que a gente não tem aqui. Então acho que ele vai fazer um bom trabalho lá e talvez faça com o Muricy. Saiu de São Paulo, ganhou tudo com o Náutico, foi pro Inter, depois chegou no São Paulo e ganhou tudo também. Então, toda a sorte do mundo. Cara, normal. Agora o Mito, ele nunca vai deixar de ser um ídolo do São Paulo, mas agora ele tá numa outra profissão. Então, quer dizer, sempre vou apoiá-lo, assim, em termos de profissão, como eu apoio, por exemplo, o Abel Braga, como eu apoio qualquer treinador, assim,
que não seja assim muito enfático contra o São Paulo, mas assim, eu não vou torcer pro Fortaleza por causa disso, não vou usar boné do Fortaleza, não vou botar a camisa do Rogério Ceni do Fortaleza. Não, cara, pra mim o São Paulo é maior, desejo boa sorte pra ele e vida que segue. Quem sabe um dia ele, com mais experiência, volte pro São Paulo numa outra condição, que nem mais ou menos o que o Muricy fez. A gente não sabe, né? Então pode ser que tudo dê certo, ué. O mundo dá voltas. Né? É isso aí. Eu vou colocar o que eu achei sobre a contratação. Eu fiz uma postagem no Twitter sobre isso, onde eu dizia o seguinte: que o Mito tenha sucesso no Fortaleza, consiga trazer o Fortaleza para a elite do futebol brasileiro e volte para o São Paulo para conquistar o mundo novamente, só que como treinador agora. Eu acredito muito nisso, e quando ele voltar, que ele volte com sucesso, conquistando os títulos, para ele se tornar o novo Alex Ferguson, só que aqui do Brasil. Vamos finalizando aqui mais um programa. Esse papo da hora que a gente teve aí, convidado especial, cheio de informação, cheio de opiniões, ótimas opiniões aí. Queria agradecer, Daniel, por participar aí com a gente, cara. Obrigado aí pela presença, né? E é isso aí. E pra galera que tá ouvindo, curte a gente, segue a gente aí nas redes sociais, que a gente tá aí pra falar de São Paulo. Eu agradeço aí a participação, tá? E chamem quando necessário. Quando dever chamar, pode dizer que eu tô aqui. Beleza, quem quiser me procurar no blog é www.saopaulosempre.com.br. Lá é o canal que eu mais interajo, tá? E nas redes sociais, né? No Instagram, @DanielPerrone, no Twitter, @DanielPerrone, e no Facebook é só escrever lá Daniel Perrone que vocês vão encontrar lá a minha fanpage, tá? As notícias são todas espalhadas por lá, e o comentário, não importa qual vai ser a opinião, mas você vai poder botar a tua opinião do jeito que você quiser, só não entrar em ofensa, nem comigo, nem com ninguém, tá tudo certo. Ofensa é bloco. Exato. Valeu, soberanos. Mais um programa, convidado especialíssimo, bancada super afiada, hoje muitos argumentos, todos contraditórios, cada um pensando de uma maneira. Hoje foi bom, bela discussão. Vocês aí que estão nos ouvindo, por favor, deixe sua interação, comente sobre o programa, sobre os comentários aqui abordados. Se quiser, mande um e-mail pra gente no contato@spfcast.com ou nas nossas redes sociais, como Twitter, Instagram, Facebook, onde você se sentir mais à vontade. Sempre estamos olhando todas elas e gostamos muito da interação aí de vocês. Tamo junto e até o próximo. Não se esqueçam, Beto Profeta, programa especial 10 Gols do Hernanes, hein? Valeu, galera, mais um programa finalizado. Agradeço a participação dos meus amigos de bancada e do Daniel. Ajudou muito a dar conteúdo para o programa, novas informações, essa história bacana de ouvir. Te acompanhava também, igual o Gil, desde sempre, né? Então é muito bacana conversar com alguém que a gente já se espelhou. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do programa, e qualquer coisa é só dar um toque lá na rede social que a gente te responde. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, falou. É nóis. Próxima vez tem que ser uma live com cerveja na mesa. Essa Nem é melhor. fala isso. Essa é melhor. Depois da terceira, eu já tô xingando meio time já. Cara, assim, eu não vou conseguir falar, porque eu não vou parar de beber, então vai ser complicado. Vou pedir pro Centurião voltar, não é boa não. Vixe, Maria.